todos, é com grande alegria que iniciamos mais um programa Momento Holístico com o Instituto Terapêutico Poder das Mãos. Hoje o nosso tema abordado será nutrição. Teremos a presença da nossa nutricionista Silvana, que vai nos explicar as diferenças entre a nutrição funcional, a nutrição holística e a nutrição ayurveda. Então, eu passo a palavra para a Silvana para que ela nos explique como funciona tudo isso. Boa noite Mara, obrigada pela oportunidade. O tema de hoje é algumas vertentes da nutrição. Todo mundo sabe que a nutrição é o estudo do alimento no organismo humano. A alimentação ela pode servir tanto para a prevenção, como para a manutenção da saúde, como também para a cura de doenças. E, partindo desse princípio, nós temos aí algumas vertentes. Hoje eu vou falar especificamente a respeito de três. Agora no primeiro bloco eu vou estar falando sobre nutrição funcional e nutrição holística. No segundo bloco eu vou estar falando sobre a nutrição ayurvédica. Vou começar com a nutrição funcional porque ela é mais comum na nossa cultura. Todo mundo já ouviu falar a respeito de nutrição funcional. Ela é um estudo, aparentemente é uma consulta de nutrição normal. Eu preciso fazer antropometria, preciso recolher dados da anamnese, eu preciso saber o histórico alimentar, os hábitos alimentares da pessoa, eu preciso para poder criar um cardápio. Mas a nutrição funcional, ela tem um pequeno diferencial, que nós utilizamos uma ferramenta chamada teia das intra-relações da nutrição funcional. Então nós vamos estudar os sintomas de carências, também de excessos de nutrientes, porque pouco se fala que os excessos também fazem mal à saúde. Então, partindo desse princípio, nós vamos estudar os exames bioquímicos, a saúde da pessoa, para que nós possamos montar um cardápio o mais natural possível e dessa forma, então, nós vamos se basear nesses conceitos para a gente atingir um nível de saúde adequado, ou seja, vamos estar seguindo aqueles princípios, manutenção, prevenção e cura do estado de saúde. Então, esse é a nutrição funcional, aparentemente, na nossa cultura, é muito comum. Uma consulta de nutrição é isso que se espera normalmente, né, da nutricionista. Quando a gente fala já da nutrição holística, tem então um diferencial. Qual que é? A nutrição holística, ela busca também os cuidados com a mente e o espírito. Portanto, busca um alinhamento entre mente, corpo e espírito. Nós conhecemos os pontos de energia com o nome de chakras. Nós temos que estudar os chakras da pessoa também para conseguir montar um cardápio holístico. Então, temos que ter esse conhecimento, além de todos aqueles que nós já havíamos falado, então, para a nutrição funcional. Portanto, é uma vertente da nutrição funcional. Só que ele engloba também os cuidados com a mente e o espírito da pessoa, além do corpo, é claro. Então, as ferramentas, além da antropometria, do histórico alimentar e da anamnese, antes de montar o cardápio, eu preciso de alguma ferramenta holística também. Normalmente é o Reiki que é utilizado. Se, através do Reiki, nós conseguimos descobrir já alguma deficiência em algum dos chakras, nós vamos então utilizar os alimentos que são mais adequados, então, para equilibrar aquele chakra. Aí seria muito fácil, muita gente já me perguntou, então, por exemplo, a pessoa está com um problema no chakra cardíaco, então é só comer alimentos verdes. Não, não é assim que funciona, precisa de muito mais, não é só a cor do alimento, precisamos também do nutriente correto, que vai harmonizar. Caso contrário, o que pode acontecer é equilibra um chakra, equilibra um ponto de energia e desequilibra o outro, e esse não é o objetivo. E se a pessoa prefere não fazer com o Reiki, não tem problema. A pessoa, nós temos que ter o conhecimento clínico também da patologia da pessoa e dessa forma nós vamos conseguir, mesmo sem o Reiki, com a alimentação adequada, nós vamos conseguir fazer o alinhamento então dos chakras, esses alinhamentos, esses três pontos principais que são corpo, mente e espírito. Então, até aí tá tudo normal, né? Aparentemente. É que na nossa cultura ela é muito mais falado sobre nutrição e esporte,
nutrição em outras vertentes, mas a nutrição funcional ela já está sendo muito resgatada. Durante muito tempo ficou meio que parado esse assunto. E hoje a gente acha bastante coisa na internet, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa. O que me faz bem não necessariamente vai lhe fazer bem também. Então, quando a gente fala desses tipos de nutrição, a gente pensa, né, as pessoas falam, um exemplo hipotético, eu tô com cãibra, come banana. Isso é uma questão que muita gente já sabe, tá? Tem algum nutriente na banana que vai fazer bem aí para quem está tendo problemas com cãibra. Mas, nas vertentes da nutrição, principalmente na nutrição funcional, voltando a falar desse assunto, então aí as pessoas, temos que rastrear na nossa teia, lá que eu já havia falado, então nós temos que rastrear toda a saúde do digestório da pessoa. E se a pessoa tiver algum problema que dentro da banana tenha lá alguma questão, vai desencadear aí outros problemas de saúde. Pode ser as alergias, as intolerâncias, pode desencadear uma série de transtornos. Portanto, a recomendação precisa de uma alimentação balanceada e adequada, então procure uma nutricionista. E aí nós vamos ver qual que é a vertente mais adequada para você. Agora eu vou chamar o intervalo e em seguida nós vamos voltar para falar sobre a nutrição ayurvédica. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na Rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Mazos Confecções, indústria, comércio e varejo, fabricação própria de uniformes táticos, empresariais e escolares. Também conta com produção própria de calças jeans e bermudas. Na moda feminina, vestidos, calças, bermudas e blusas. Mazos Confecções, há mais de 10 anos em Francisco Beltrão, localizado na Rua São Marcos, número 156, na Cango. Estamos de volta e agora no primeiro bloco, foi comentado sobre nutrição funcional e nutrição holística. Agora então eu vou estar falando sobre nutrição ayurvédica. Essa é a mais desconhecida, entre aspas, aqui na nossa cultura. A nutrição ayurvédica é impossível falar dela sem falar do Ayurveda. A Ayurveda é um sistema de saúde que veio lá da Índia, não é nada novo. Os primeiros compilados escritos a respeito de Ayurveda são datados de pelo menos 3.000 anos atrás. Portanto, ela vem já de longa data. Não é porque veio da Índia que não se adequou à nossa cultura. Sim, a viver de forma ayurvédica é se adequar à sua cultura, ao seu local, às estações do ano, à sua idade, ao tempo e ao espaço em que você vive, com os alimentos da sua cultura. No entanto, ele tem aqui alguns diferenciais. É a nutrição, igualzinha às outras vertentes da nutrição, em que nós falamos de alimentação bem natural, respeitando sempre a natureza, respeitando todos os processos das vias de alimentação. Acontece que, para fazer uma consulta ayurvédica, eu primeiro preciso estudar os doshas do cliente. Quem são os doshas? O que são os doshas? Os doshas são os biotipos energéticos, o perfil biológico de cada pessoa. A Ayurveda considera que nós somos matéria, isso é fato. Somos matéria, somos energia. Logo, somos formados pelos 5 principais elementos da natureza:
fogo, terra, ar, água e espaço. A junção de dois desses elementos predominantemente resulta em um dosha. Então, por isso que nós somos tão diferentes. Somos pessoas vivendo dentro do mesmo tempo, do mesmo espaço, no entanto, somos todos diferentes. Então, partindo disso, nós já reconhecemos. Não é possível eu seguir uma dieta e prescrever a mesma dieta para você. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a junção do fogo e da água resulta em Pitta, o biotipo Pitta. E a junção do ar e do espaço resulta em Vata, assim como a junção de terra e água resulta em Kapha. Uma pessoa que predominantemente tem bastante fogo no organismo, fogo e água, uma pessoa Pitta, essa época de calor, ela vai ter mais dificuldades com a sua saúde. Não é possível oferecer refeições quentes para essa pessoa, colocá-la, mantê-la num ambiente quente, sem refrescá-la, porque aquele fogo do organismo dela está agindo. Isso seria complicado para a pessoa. Assim como também no caso do Vata, que é a área e o espaço, ele se resfria com mais facilidade, mantê-lo num ambiente frio por muito tempo, com alimentações frias, isso não é adequado. Portanto, nós respeitamos essas diferenças entre as pessoas, entre as suas preferências, junta-se todo esse estudo com as suas preferências e com o seu estado de saúde. E aí nós vamos então criar um cardápio ayurvédico. Esse é o mais naturalista de todos, afinal, a Ayurveda é considerado a mãe de toda a medicina. É o primeiro sistema de saúde que deu origem à nossa ciência moderna e a todos os outros sistemas de saúde. Então, neste caso, nós estamos tendo um retorno às origens, aquilo que era natural. Na terapia ayurvédica também, nós fazemos todo um cronograma para a pessoa, nós chamamos de dinacharya, ou seja, é uma rotina diária. Porque se cada pessoa tem predominantemente um elemento no seu organismo, logo alguns horários vão ser mais importantes para a pessoa. Mas esse é um assunto tão longo que não é nem possível a gente comentar a respeito disso em alguns minutos. Então vamos nos voltar para a nutrição. A nutrição e a Ayurveda são totalmente intrínsecos. É impossível falar de um sem falar do outro. Mais de 80% da nutrição ayurvédica, ou seja, do Ayurveda, é nutrição. Então, para a gente elaborar um cardápio para um cliente, nos dias de hoje, né, dentro da nossa cultura, temos que pegar todos os dados de antropometria, o histórico alimentar, a anamnese, vamos ter que fazer toda a avaliação nutricional, exatamente igual para qualquer outra vertente da nutrição. Só que, para a Ayurveda, nós vamos ter que também estudar os doshas da pessoa. Quando eu descubro qual que é o dosha da pessoa, o que nós vamos fazer? Vamos modificar isso? Não, é impossível modificar. É improvável que eu vá conseguir mudar e nem se deve mexer com isso. Mas nós podemos harmonizar. Sabe aquele exemplo que eu dei do Pitta nessa época de calor? Então nós conseguimos refrescá-lo nessa época do ano, pelo menos ele vai passar com menos dificuldade, já que cada dosha tem uma estação do ano que vai ficar com mais dificuldades, pela temperatura e tudo mais. Lembrando que todas as vertentes de nutrição sempre se deve procurar um profissional correto e adequado, pois um deslize, um alimento inadequado compromete toda a saúde da pessoa. Então, eu acho que por hoje eu vou encerrando por aqui o nosso tema de nutrição e aguardamos vocês no próximo programa. Gratidão. Namaskar.